certo? Então, sejam todos bem-vindas, sejam todos bem-vindos. Essa é a nossa primeira reunião de uma série de 3, tá certo? Em que a gente vai explanar o funcionamento do nosso programa de gestão e desempenho, o nosso PGD, que está acontecendo já na sua segunda etapa por meio do SEI, tá? O nosso Sistema Eletrônico de Informações, que já está implantado na universidade, e praticamente todos os servidores já estão com acesso, né? Eu estou falando praticamente para não dizer todos, porque um ou outro ainda encontra algum probleminha e a gente tenta contornar, tá? Mas é um sistema que já está universalizado dentro da universidade e a gente está já utilizando ele nesse primeiro momento de gestão do PGD, tá? Então, tendo em vista algumas dificuldades e alguns esclarecimentos necessários, a gente vai apontar aqui para vocês nessa série de 3 vídeos, de 3 encontros, como é que se dá o processo de execução do PGD, de operacionalização do PGD. Então, basicamente, a gente vai falar sobre o processo que a gente denomina de ciclo do PGD, tá? Que é o quê? É a adesão, execução e monitoramento, né? A gente inverteu aí, mas é execução e monitoramento e a avaliação, tá? São 3 momentos distintos do processo do PGD, e isso aí independe de ser no SEI ou de ser em qualquer outro sistema que a gente possa utilizar. Tá? Hoje a gente vai falar especificamente do processo de adesão. No nosso próximo encontro, que será no dia 27, a gente vai falar sobre execução e monitoramento. No terceiro encontro, no dia 29, sobre a avaliação. Tudo bem? Então vamos mudar aqui nosso compartilhamento para a gente iniciar nossa conversa. Então tá, essa aqui é a tela do nosso SEI UFNT. Para a gente acessar ela, basta a gente digitar aqui na barra de endereço sei.ufnt.edu.br, tá? Vai aparecer essa tela aqui, que vocês estão vendo. Para entrar no SEI, vocês utilizam o mesmo login e senha do e-mail institucional, tá? Pronto, a gente entrou no SEI. Tá certo? A tela que vocês vão ver é uma tela, será uma tela semelhante a essa aqui. Cada um vai estar dentro de uma unidade específica, né? A sua unidade de lotação e exercício. A gente está aqui. Como é que a gente vê essa unidade? A gente vê aqui em cima. Ó. Vocês estão vendo o mouse? A gente identifica a nossa unidade aqui em cima nessa barra, que é a nossa direita. Então, DDP, ProPessoas ou FNT, tá bom? Se não for essa unidade, tem colegas que estão acessando mais de uma unidade, né? Quando a gente clica em cima, a gente consegue acessar as unidades que a gente tem acesso, tá? Eu tenho acesso a essas outras unidades aqui, então eu consigo circular entre uma ou outra. Por exemplo, se eu quiser entrar na ProPessoas, eu clico aqui, já mudei para ProPessoas. Então, eu estou na unidade da ProPessoas, tá certo? Quero voltar para a unidade da DDP, que é a unidade que eu, de fato, estou lotado, tá? Em que, vamos supor que é a unidade em que eu vou realizar o meu PGD e é a unidade que eu preciso criar os meus planos e os meus fluxos, tá certo? Então, eu vou clicar na unidade DDP e a área de trabalho que vai abrir é a área de trabalho da DDP, tá certo? O que a gente tem aqui na tela, no canto central aqui da tela, são os processos do SEI, tá bom? Para quem não conhece, aqui é a tela inicial dos processos do SEI dentro da unidade DDP, tá bom? Então, aqui à direita nós temos os processos gerados pela unidade. No lado esquerdo nós temos os processos recebidos pela unidade, certo? Quando a gente for criar o processo do DDP, esse processo vai estar aqui do lado direito, tá certo? Que é onde estão os processos que a gente vai criar.
Beleza. Como é que eu faço para criar, então, um processo na minha unidade para eu poder aderir ao PGD? Né? O primeiro passo para adesão ao PGD, e a nossa conversa de hoje, é justamente criar esse processo. Nesse menu esquerdo aqui, preto com essas letras brancas, nós temos aqui uma série de opções, tá? Logo aqui embaixo nós temos uma pastazinha e iniciar processo, tá? A gente vai dar um clique sobre esse menu, tá? E vai aparecer essa caixa aqui de pesquisa, tá? Essa caixa de pesquisa, ela já vai indicar os últimos processos que você criou, tá? Se você já tiver criado algum processo dentro da sua unidade. Se você não criou nenhum, não vai aparecer nenhuma opção, tá? E aí, para você encontrar o seu processo, um processo específico, né, seja do PGD ou qualquer outro, você vai ter que clicar aqui sobre esse maisinho aqui verde, né, esse íconezinho verde, para que o sistema ele habilite todos os processos disponíveis para serem criados no SEI, tá? Todos os tipos de processos disponíveis. Cliquei no mais, mudou o ícone, né? Ficou vermelhozinho. E aqui nós temos todos os processos, os tipos de processos que podem ser criados no SEI, tá bom? Então, uma variedade gigantesca de possibilidades. Mas nós queremos criar o processo do tipo PGD, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Eu digito aqui PGD, o sistema já vai filtrar para mim a única opção que tem o nome PGD, no caso, né? Então, é essa aqui que é a nossa opção, né? A opção do tipo de processo PGD, Programa de Gestão de Desempenho. Cliquei sobre a opção, a tela já mudou, tá? E aí a gente vai ter alguns campos para serem preenchidos antes do processo, de fato, ser criado lá na nossa caixa da nossa unidade, tá certo? Aqui em cima nós já temos o nome do processo, né? PGD, tá? Se eu quiser alterar ainda há a possibilidade, tá? Basta clicar aqui nessa setinha e vão aparecer os outros tipos de processo, mas eu não quero, mantém PGD. Essa segunda caixa aqui de menu, nós temos a especificação, tá? A especificação, ela é opcional, tá? Mas a gente recomenda que se faça, ajuda na gestão dos processos dentro do SEI, né? Vocês vão ver que os processos vão começar a se acumular em dado momento, e para você identificar um processo ou outro, só pelo número, isso pode se tornar um pouco complicado, né? Então, a gente, colocando essa especificação, na hora que você põe o mouse sobre o seu processo, essa especificação já vai aparecer, vai te ajudar a identificar. Então, por exemplo, a gente pode colocar aqui uma especificação aqui, ciclo do PGD, né? Processo iniciado para a apresentação do ciclo do PGD. Quando só isso aqui a gente já consegue identificar. A classificação por assuntos, essa próxima caixa, ela já está preenchida, né? Ela já consta com 2 assuntos que a gente já deixou previamente configurado para o PGD, né? Quais sejam planos, programas e projetos de trabalho e planos e projetos, tá bom? Se for necessário, se vocês acharem pertinente, dentro da unidade de vocês, dentro da lógica da unidade de vocês, vocês podem acrescentar aqui, né? Sei lá, orçamento, ensino, isso aí é opcional também, tá certo? Os assuntos que identificam o PGD já estão colocados. Se não quiser colocar nenhum assunto, não precisa, pode deixar em branco. Nessa caixa de interessados, a gente está sugerindo, né, e é interessante que se ponha para a posterior pesquisa, quem são os envolvidos dentro do processo do PGD, tá? A gente precisa, no mínimo, que a DDP, né, que é a nossa diretoria, que coordena o PGD na universidade, ela seja incluída como interessado.
Então, no momento que eu digito aqui DDP, onde tiver DDP, a gente vai ter como opção aqui, tá bom? A gente vai procurar a nossa diretoria de desenvolvimento de pessoas, DDP barra ProPessoas, tá? Tem outras DDPs aqui, mas vocês vão ver que, na verdade, antes da DDP tem outro nome, né? Outra indicação. Isso significa que existe, que essa não é a unidade DDP especificamente. Essa é uma unidade que está dentro da unidade DDP, tá? Como há sempre uma subordinação, né? Em primeiro lugar nós temos a UFNT, depois nós temos as pró-reitorias, ou superintendências ou centros, depois as diretorias, depois as coordenações, aí por aí vai. O que vocês precisam identificar especificamente é a DDP, então ProPessoas, DDP. E essa ProPessoas assessoria não, nem essa DDP Cordac também não, nem de forma, tá? É a DDP. Cliquei, DDP já está como interessada, tá bom? Vamos colocar também a ProPessoas, tá? E aí ProPessoas aparece uma lista muito maior, mas vocês vão procurar aqui embaixo, tá? Especificamente Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, ProPessoas/UFNT. Quem mais é interessado? A unidade de vocês. Eu estou fazendo um lá para o CCI, então põe aqui CCI, Centro de Ciências Integradas. CCI, já aparece aqui. Não era CCI, eu errei. Como é que eu faço? Aqui à direita, ó, vocês têm alguns ícones. Vocês podem clicar aqui nesse X vermelho, remover interessados selecionados. Quando você clicar, ó, o CCI está selecionado, cliquei em remover o CCI, sem problema. Tá, as unidades interessadas, já coloquei. Posso colocar também servidores interessados? Posso. Vou colocar aqui Álvaro, meu nome, por exemplo. Aqui. Álvaro. Certo? Andréia, nossa pró-reitora. Andréia de Carvalho Silva, aparece também. Tá bom? Então, vocês podem colocar aqui quantos interessados forem necessários. Tá certo? Pode colocar a equipe inteira da sua unidade. Tá bom? Isso aí é discricionário. É interessante que conste, como eu falei antes, para fins de pesquisa, para fins de relacionamento, tá bom? Então, preencheu aqui os interessados. Próximo campo é observações da unidade. Isso aqui é opcional também, vai ajudar na gestão do processo, mas a gente nem recomenda que vocês mexam muito nessas observações, não. A não ser que vocês queiram, né? De repente, já estão fazendo muitos processos do PGD, que é pôr uma anotação ou outra, é uma unidade, enfim, tem algumas especificidades. Vocês podem colocar, isso aqui não vai afetar nada, tá bom? Próxima caixa e última, né? O nível de acesso. O SEI nos dá 3 possibilidades, né? Sigiloso, restrito e público. Os processos do PGD, eles são necessariamente, obrigatoriamente públicos, tá bom? Então, nós não vamos restringir o acesso, muito menos tornar eles como sigiloso. Eles são públicos, eles são de acesso público, certo? Então, preenchemos todas essas informações. Não são muitas, vocês estão vendo, bem simples. A gente clica aqui em salvar. Na hora que eu clicar em salvar, vocês vão ver que o processo ele vai ser criado, a tela vai mudar, e aí vai aparecer dessa forma aqui. Aqui do lado esquerdo superior, nós temos o número do processo, tá? Então, eu coloquei o mouse sobre o número do processo, vocês vão ver que PGD, Programa de Gestão de Desempenho, então é um processo do tipo PGD, tá? Temos aqui processo aberto somente na unidade DDP, porque a gente abriu o processo na DDP, a gente não abriu em outras unidades, também a gente não tramitou, tá? Quando a gente tramitar, isso aqui vai mudar. Temos uma série de ícones aqui em cima que eu recomendo que vocês tomem conhecimento desses ícones por meio de um curso do SEI, né? A plataforma de cursos do governo da ENAP, né? Escola de Governo da ENAP, ela disponibiliza um curso sobre o SEI, né? Um curso básico sobre o SEI usar. Eu acredito que a maioria dos servidores já fizeram esse curso, né? Boa parte também já conhece
essa ferramenta, mas quem não conhece ainda, quem está em dúvida, quem está chegando agora, a gente recomenda fortemente que vocês façam esses cursos, tá bom? Onde é que eu encontro esses cursos? Onde é que eu encontro essas informações? Entra lá no site da UFNT, ufnt.edu.br/PGD, e lá a gente tem todas as informações sobre o PGD, inclusive os cursos que a gente está recomendando, tá? O curso do SEI, as certificações básicas e avançadas para PGD, tá? E quem puder fazer todos esses cursos, todas essas formações, faça, porque vai ser necessário para o bom andamento do nosso programa, tá bom? Beleza, pessoal, então vocês estão acompanhando, né? Se eu voltar aqui para a tela da DDP, clicando aqui no menu superior direito, vocês vão ver que tem duas barrinhas aqui, tipo duas colunas de tracinhos aqui, ao lado da unidade. Quando a gente clica, a gente volta para a área, aquela área inicial que eu mostrei para vocês, da DDP, né, da nossa unidade, com todos os processos. E agora, onde é que eu encontro o meu processo do PGD? Eu criei o processo, eu quero agora inserir os documentos lá. Como é que eu faço? Lembra? Aqui do lado direito estão os processos gerados pela unidade, do lado esquerdo estão os processos recebidos. Os processos vão aparecer sempre por ordem de criação. Então, eu tenho aqui o processo, o primeiro processo que vai estar na minha caixa de gerados é o processo do PGD. Lembra que eu falei lá da descrição do processo? Quando a gente coloca a descrição, em que eu ponho o mouse sobre o processo, a descrição aparece junto com o tipo do processo. Está aqui, o ciclo do PGD. Então, eu sei que esse é o processo do PGD que eu acabei de criar. Tá bom? Não é esse, também nem esse, nem esse. É esse aqui. Então, eu clico sobre ele, volto para dentro do processo. Então, aqui é a tela inicial do processo. Qual é o primeiro documento, então, que eu preciso elaborar para a adesão ao PGD? Eu preciso de ter, antes desse processo ser encaminhado para a DDP, para análise da DDP, vocês precisam colocar aqui dentro três documentos. O primeiro é o FAO, formulário de adesão ao PGD. O segundo é o PEN, o plano de entregas da unidade de execução. E o terceiro é um ofício, um despacho da chefia da unidade técnica a qual vocês estão vinculados, se manifestando emitindo parecer favorável, tá? Para que o PGD aconteça dentro da unidade. Então, quem são essas unidades técnicas? São as pró-reitorias, são os centros, são as superintendências, tá certo? E são também as faculdades. A gente está agora com a Faculdade de Ciências da Saúde, ela também é uma unidade técnica, tá bom? Então, assim, tudo que tiver todas as unidades que estiverem abaixo das pró-reitorias precisam dessa anuência da pró-reitoria específica. Tudo que estiver abaixo do centro precisa da anuência do centro. Todos que estiverem abaixo da superintendência precisam da anuência do superintendente. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos criar, então, o primeiro documento. Todos os documentos que vocês forem criar dentro do C, e aí os processos do PGD, os documentos estão todos aqui dentro, tá? Todos como modelos. Para a gente criar esses documentos, a gente vem aqui nesse primeiro íconezinho, né? Essa folhazinha aqui tracejada, incluir documento, tá? É esse ícone, não precisa mais nem pensar nesses outros aqui. Olha esse primeiro, incluir documento, clicou, vai mudar a tela e aparecer uma série de opções também de documentos possíveis de serem criados dentro do SEI, né? Já são tipos de documentos já pré-elaborados, né? E aí, novamente, a gente pode clicar aqui nesse mais para exibir todos os tipos de documentos, né? Porque se você entrou agora no SEI e não criou nenhum documento, não vai aparecer nenhuma opção. E para as opções aparecerem, você precisa habilitar utilizando esse ícone. Então, aqui apareceram todas as opções. Qual é o primeiro documento que eu falei? É o FAO, né? O Formulário de Adesão ao PGD. Para facilitar, se você digitar aqui PGD, você já vai ter acesso a todas as
a todos os tipos de documentos possíveis de serem preenchidos relacionados ao processo do PGD, tá bom? O primeiro documento, então, que a gente vai procurar é o FAO, Formulário de Adesão ao PGD. Esse aqui, Formulário de Adesão ao PGD. Cliquei na opção, a tela mudou, já me mostrando o formulário, tá bom? Então, é um formulário, tem campos habilitados para serem preenchidos, tá bom? O que é que eu preciso fazer, então, para preencher esses campos? Primeira informação, dados da unidade. Qual é a minha unidade de execução? Eu vou clicar aqui nessa seta de opções, vai aparecer um monte de opções, né? E eu vou procurar aqui, então, ProPessoas, tá aqui, ProPessoas, DDP. Né? Lembra que eu estou criando um processo de PGD, né? Vou solicitar PGD para DDP. Cliquei aqui em DDP, já estou indicando que a unidade de execução que vai propor o PGD é a DDP da ProPessoas. Nome completo da chefia da unidade de execução, item 1.2. Vou digitar aqui o nome da chefia, né? No caso sou eu. Eu já tinha escrito, então, em outro momento. Meu nome já aparece, já facilita. Qual a matrícula da chefia da unidade de execução? Minha matrícula. E-mail da unidade de execução. DIR-DDP. Certo? Então, estou identificando a unidade. Quantos servidores tem na DDP hoje? Hoje nós somos 1, 2, 3, 4, 5. Somos 5 hoje. Certo? E aqui é o número total, não é o número de servidor que vai entrar no PGD, tá? Esse aqui é o número total de servidores na unidade. Então, o planejamento de quem vai entrar no PGD é outra história. Aqui eu quero saber quantos servidores tem na unidade. Isso aí para fins de porcentagem, percentual de quantos servidores estão aderindo ou não, né? Qual é a força de trabalho, enfim. A gente precisa dessas informações para gerenciar o PGD, tá bom? Então, perfeito, identifiquei a minha unidade. O item 2, qual a modalidade de PGD que a minha unidade vai autorizar dentro dela, né, para que aconteça? Vocês sabem que são duas modalidades de PGD que a gente tem, né? Nós temos a modalidade presencial e a modalidade teletrabalho, certo? Duas modalidades, presencial e teletrabalho. A modalidade teletrabalho pode ser executada em dois regimes diferentes. Teletrabalho parcial e o teletrabalho integral. A diferença entre o trabalho presencial e o teletrabalho é a opção do servidor poder desempenhar suas atividades dentro da unidade ou fora da unidade, tá? Tudo é PGD. Então, eu vou trabalhar todos os dias, cumprindo meus horários normalmente, mas eu só não queria bater o ponto eletrônico porque ele é muito chato, porque falha muito, o sistema cai muito, porque qualquer atrasozinho a gente fica devendo e às vezes eu trabalho mais de casa do que na universidade, tal. Então, eu não posso entrar no PGD? Pode. Você pode entrar justamente na modalidade de trabalho presencial. A sua unidade vai autorizar, clicar aqui, então a unidade está autorizando e dentro dela existe trabalho presencial, PGD na modalidade presencial. É aquele servidor que vem trabalhar, cumprindo seus horários, beleza, manhã e tarde, tá? 8 horas ou 6 horas, enfim, dependendo do regime de cada um, tá? Mas só não vai bater o ponto eletrônico. O registro de frequência vai ser feito de outra forma, tá? Dentro de uma lógica do planejamento da unidade. Eu estou autorizando o teletrabalho presencial, vou autorizar também teletrabalho parcial, tá? Lembra, pessoal, isso aqui é discricionário. A unidade que decide, tá? Não é de cima para baixo, não é o servidor que decide, é a unidade. E aí é a chefia, junto com sua equipe, que vai definir como é que o PGD vai acontecer na unidade. Então, eu estou dizendo que eu vou autorizar o trabalho presencial, estou autorizando. Vou autorizar também o teletrabalho parcial? Vou. O que é o teletrabalho parcial? É aquela situação em que o servidor ele realiza parte da sua jornada presencialmente na unidade e parte da sua jornada fora da unidade. Tá bom?
Isso, em qualquer das situações, o servidor não precisa mais registrar o ponto eletrônico. Ele registra o ponto de outra forma, a partir das suas entregas, né, a partir de um relatório interno, de produtividade, enfim. A gente sempre recomenda que as unidades elas construam um escritório digital, né, uma gama de ferramentas, de instrumentos de acompanhamento do trabalho da sua equipe, né, para que essa gestão da equipe, do que está sendo realizado dentro da unidade, ela aconteça da melhor forma possível, tá certo? Então, é uma ferramenta, o PGD acaba sendo uma ferramenta de gestão que aproxima bastante as chefias da sua equipe, certo? Eu posso, então, deixar só essas duas modalidades autorizadas? Pode. Posso marcar as três? Pode. O que seria, então, o teletrabalho integral? É aquela opção em que o servidor não precisa vir para a sua unidade. Ele pode realizar seu trabalho todo de casa, ou pode vir para a unidade, mas ele não precisa ficar na unidade necessariamente. Tá? É um teletrabalho integral. As atividades dele são todas feitas a partir de instrumentos digitais, né? Por quê? Porque são demandas que se encaixam especificamente dentro dessa lógica, né? São trabalhos que exigem concentração, são tarefas que exigem isolamento. Então, o servidor ele não precisa estar conversando com muitas pessoas, ele precisa estudar o que ele precisa fazer, ele precisa realizar, sei lá. Então, a gente pensa em uma série de atividades, de programação, de análises, né, de lançamento de folhas, enfim, vocês devem imaginar uma série de trabalhos que vocês realizam que vocês não precisam estar conversando com as equipes, não precisam estar interagindo com ninguém, é tudo lançamento de informação em sistema, ou análise, ou elaboração de documentos, enfim. Então eu posso autorizar as três, não tem problema, estou só autorizando, não significa que alguém vai fazer isso aqui, só autorizando. Posso deixar autorizado só uma? Pode. Posso não autorizar nenhuma? Aí você não precisa nem criar o processo do PGD, né? Então você autoriza pelo menos uma dessas modalidades para que o PGD ele possa existir na sua unidade. Vou deixar aqui as três opções marcadas, tá? Mas você pode marcar só uma ou duas ou as três. Perfeito, autorizei as três modalidades. Próximo passo é o quê? Quantas vagas eu vou destinar então para o PGD dentro da minha unidade? Se eu tenho 5 servidores, eu posso pensar, não, eu vou organizar, então, as modalidades de modo que todos os 5 participem. Ou então, por alguma questão interna, particular de cada situação, eu vou autorizar somente 1 ou 2 vagas para cada modalidade. Isso aí é da gestão de cada unidade, tá bom? Então, eu posso dizer que eu vou autorizar aqui, então, o teletrabalho parcial, vou colocar aqui 5 vagas de teletrabalho parcial. Eu posso fazer isso. Dentro da gestão do setor, até o limite dos 5 servidores, todos os 5 podem trabalhar parcialmente durante um período, certo? O teletrabalho parcial, eu não quero que os 5 entrem de uma vez em teletrabalho parcial. Então, eu posso colocar aqui 2 vagas para teletrabalho parcial. Então, significa que dentro da função do PGD, eu só posso ter até 2 servidores realizando teletrabalho parcial. Mesmo que seja um revezamento interno, tá? Porque isso pode acontecer também. Você pode programar para que num mês um servidor entre em teletrabalho parcial, no outro mês o outro, e por aí vai, tá? É só para a gestão da unidade. E teletrabalho integral, por exemplo, eu posso colocar uma vaga. Então, dentro da minha unidade, na lógica, funcionamento da minha unidade, eu só tenho atividades para serem realizadas fora da unidade para um servidor. Então, não posso liberar todos os 5 servidores para não virem mais para a unidade, porque não tem atividades com essas características dentro da minha unidade, para todos os servidores. Por quê? Porque a minha unidade ela precisa atender o público, minha unidade ela precisa fazer reunião de gestão, precisa presencialmente combinar algumas coisas, né? A gente precisa, enfim, se movimentar e interagir presencialmente, né? A equipe ela precisa desse contato.
Então, eu posso decidir que só vai ter só uma vaga para teletrabalho integral. E, mais uma vez, a gente pode fazer rodízio para isso, tá? Perfeito. Definir aqui as vagas, distribuir as vagas. Para teletrabalho, o quarto item, então, é conhecimento técnico mínimo exigido. Para você realizar o trabalho presencial, o que é que você precisa, no mínimo, saber? Já que eu estou autorizando e pondo aqui a opção de todos entrarem em PGD, o que vocês precisam? Vocês precisam, no mínimo, conhecer as ferramentas digitais da unidade, conhecer legislação pertinente. Por aí vai. Eu vou definir isso aqui para cada situação, para cada unidade, tá? Eu vou decidir para que o servidor realize o PGD, mesmo presencialmente, ele precisa ter um conjunto de habilidades. Por quê? Porque o PGD, ele muda a nossa lógica de trabalho. Vocês já perceberam isso. A gente não vai ser mais cobrado pela nossa presença física na unidade. Então, não importa se eu estou o dia inteiro na minha unidade. Se eu estou em PGD, eu tenho que comprovar que eu estou produzindo, que eu estou trabalhando, que eu estou entregando alguma coisa. Tá? Isso muda completamente a nossa relação com o nosso trabalho. Eu preciso, então, garantir que aquele servidor que está ali presencialmente, ele esteja fazendo o trabalho dele. Então, minimamente ele precisa saber para realizar o trabalho dele. Conhecer os sistemas, utilizar as ferramentas, conhecer a legislação, tarará, tarará. Cada unidade é que vai definir isso dentro do seu escopo. Tá bom? Mas se está previsto aqui nas vagas, então a gente precisa colocar algum conhecimento técnico mínimo. Não pode ser nada, certo? Para realizar o teletrabalho parcial, qualquer modalidade, qualquer regime de teletrabalho, o servidor tem que apresentar um curso, um certificado de que realizou um curso com, no mínimo, 10 horas na temática trabalho remoto, na temática home office, né, na temática teletrabalho. E aí, para isso, a gente tem lá no site do PGD, da universidade, uma certificação, né? Quando você clica lá no link para acesso à certificação, você vai ter lá uma série de cursos. Dentre eles, nós temos lá um curso de trabalho remoto, né? Conhecimentos nossos básicos de trabalho remoto, que ele tem exatamente 10 horas de duração. Então, para a unidade autorizar que o servidor realize teletrabalho, independente se é teletrabalho parcial ou integral, o servidor precisa apresentar essa certificação, tá bom? Isso aí está determinado na nossa legislação, na nossa normativa interna, normativa da UFNT. Então, curso de 10 horas na temática trabalho remoto, no mínimo, certo? E aí, dependendo das ferramentas que eu vou utilizar no meu escritório virtual, eu posso colocar aqui planilhas Google, posso colocar aqui Google Docs, não sei, Trello. Aí cada unidade tem os seus instrumentos de gestão interna, né? Como é que vocês dialogam internamente, né? Qual é a forma que vocês acompanham o trabalho uns dos outros, né? Então, você precisa apontar isso como conhecimento mínimo necessário para a realização do teletrabalho parcial. Posso colocar as mesmas coisas também para o teletrabalho integral, porque acaba que é a mesma modalidade, só que em regimes diferentes, né? Talvez o teletrabalho integral, se eu quiser acrescentar mais conhecimento, tem que conhecer sei lá, o Meet também, né? As ferramentas de reuniões remotas, porque pode ser necessário a realização dessas reuniões, tá bom? Então, são gestões da própria unidade, né? Eu queria que vocês percebessem isso. O PGD, ele quer que as unidades
está provocando as unidades para pensar, para planejar o seu trabalho, a sua rotina de trabalho, tá bom? E esse é um desafio hercúleo para a nossa universidade. E a gente entende que isso vai nos ajudar bastante no processo de institucionalização que a gente vem trabalhando. No item 5, então, nós temos os recursos tecnológicos, ergonômicos e estruturais necessários para a execução das atividades. Significa o quê? Significa que se eu vou fazer teletrabalho, seja ele parcial ou integral, significa que eu preciso definir o que o servidor tem que ter, no mínimo, fora da universidade para trabalhar. O que a universidade oferece que o servidor também precisa ter na sua casa. Uma estação de trabalho, né, com computador, acesso à internet, uma cadeira confortável, né? E aí eu vou descrever aqui exatamente o que o servidor precisa ter na sua casa. Ele não pode alegar depois que a minha internet, eu estava sem internet, então não consegui fazer o trabalho. Ou eu adquiri uma dor na lombar porque a minha cadeira, eu estava trabalhando no sofá. Você não pode alegar isso, tá? Infelizmente, o PGD hoje ele joga para o servidor todo o ônus de trabalhar em casa, tá? A parte boa é a nossa flexibilidade, a possibilidade da gente trabalhar na medida do que a gente consegue produzir, né? E a gente organiza nosso cotidiano, mas a parte ruim é essa, a gente arca com todos os ônus, né? O computador, para se levar o computador da universidade para trabalhar em casa? Não pode. Você tem que trabalhar com o seu próprio computador, então você tem que ter uma máquina boa, você tem que ter se for fazer alguma transmissão, você tem que ter câmeras, tem que ter fones, né? Microfone, você tem que ter uma mesa de trabalho, um espaço de trabalho adequado, né? Então, quem tem filhos também, né? Você tem que saber gerenciar muito bem isso. E isso tem que estar, esse comprometimento, esse compromisso tem que estar aqui firmado já nesse formulário de adesão, tá bom? Ele tem que já indicar o que o servidor precisa saber antes de entrar no teletrabalho. E por fim, pessoal, cronograma de execução. Os formulários do PGD, eles não permitem que a gente ponha nenhuma data retroativa, tá? Justamente para a gente evitar qualquer trabalho retroativo e para instruir e educar as nossas equipes a trabalharem sempre a ideia do planejamento, sempre prospectar as suas ações. Então, vamos supor que eu quero começar, então, o PGD aqui, a minha unidade vai estar autorizada, né, se tudo der certo, a partir do dia 1º de março de 2024. E o término? O PGD na unidade, ele pode acontecer por até 12 meses. Como a gente está no processo de aprendizado, a gente está implantando, então a gente vai fazer um trabalho um pouco mais curto, tá? A gente recomenda aí 6 meses ou menos, tá bom? Vou colocar aqui dia 30/6 de 2024, 30 de junho, tá? Pode ser mais, pode ser menos. Tudo depende de como a unidade vai gerenciar essa autorização, tá bom? Esse aqui é o FAO. A gente preencheu o FAO, então, com essas informações. Tudo que eu preciso fazer agora é salvar. Um detalhe, todas essas opções que estão em negrita, elas são obrigatórias, tá bom? Se você deixar de preencher qualquer um desses campos, o documento ele não vai ser salvo. Se tiver tudo preenchido corretamente, na hora que eu clicar em salvar, o documento vai ser criado, vai estar salvo dentro do meu processo. Cliquei em salvar, pronto, tudo beleza, o documento está aqui salvo. Outro detalhe, o documento está salvo. Se eu precisar alterar alguma coisa, eu quero mudar um negócio que que eu acho que não vai funcionar, eu posso vir aqui, ó, tá aqui a barra de opções, né, o menu aqui de ícones, esse 1, 2, 3, 4, 5, 6, o sexto ícone aqui, da esquerda para a direita, é alterar formulário. Posso clicar sobre ele, o formulário vai novamente ficar habilitado para mudanças, e aí eu vou poder alterar normalmente, tá certo? E salvar as alterações. Eu posso fazer isso infinitas vezes, tá?
até o ponto de eu assinar o documento e tramitar ele. Certo? Então, enquanto você estiver com esse documento dentro da sua unidade e ele não estiver assinado, ou não está assinado, então eu posso editar ele tranquilamente. O documento está resolvido, está feito. O que, é que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que assinar ele. Para eu assinar, ó, ao lado do ícone de alterar formulário, tem o ícone assinar documento. Clico sobre ele, vai aparecer essa tela aqui com as suas credenciais, né? A gente tem aqui algumas opções, participante, servidor, diretor. Eu vou assinar como diretor, porque eu sou responsável pela unidade. A mesma senha de acesso ao SEI, é essa senha aqui. Na hora que eu clicar em assinar, o documento vai ser assinado. Ó. Tá vendo que aqui embaixo vai aparecer essas outras informações. Documento assinado eletronicamente, D22, tal. Pessoal, enquanto eu não tramitar esse documento, eu posso, o ícone ele aparece aqui, eu posso alterar o formulário. Mesmo estando assinado, se eu não tramitei o documento, tramitar é o quê? Tramitar é vir nesse íconezinho aqui, ó, enviar processo e enviar para outra unidade. Enquanto eu não fizer isso, eu consigo mexer nesse documento à vontade, mesmo estando assinado, tá? Eu vou clicar aqui em alterar formulário, ó, vai aparecer uma mensagem para mim, esse formulário já foi assinado, se for editado, perderá a assinatura e deverá ser assinado novamente. Deseja editar? Sim, ok. O documento abriu de novo para eu editar, tá vendo? Mexi, editei, salvei. O documento não está assinado porque eu mexi nele, então eu preciso assinar novamente. Tá certo? Eu cliquei aqui então, vou assinar. Então, assim, vocês podem ficar tranquilos, criem os processos, vão mexendo, vão elaborando, tá? Porque enquanto vocês não tramitarem, vocês podem modificar isso aqui à vontade, tá certo? Podem ficar tranquilos. Então, perfeito. Criei o primeiro formulário e a gente já está extrapolando bastante o tempo. E é um formulário bem simples, mas vamos tentar correr aqui para não perder muito tempo. O segundo documento é o PEN, né? O nosso plano de entregas da unidade. Joga aqui o nome PGD, aparecem as opções, nós temos aqui o plano de entregas da unidade, né? O PGD. Ele não é um formulário, ele é um documento, tá? A gente tem aqui, então, a tela é diferente da tela do formulário. Quando a gente clica no formulário, já aparece o formulário de vez. No caso aqui do PEN, o PEN aparece, a tela que aparece é essa, então nós temos aqui gerar o documento. O texto inicial, documento modelo, texto padrão nenhum. Documento modelo, a gente já tem um modelo dentro do SEI, tá bom? Descrição, não precisa descrever nada também, isso aqui é opcional. Nome da árvore, opcional. Classificação por assuntos, também é opcional, já está preenchido aqui. Observações da unidade também não precisa. Nível de acesso público, tá certo? Ou seja, só muda aqui essa opção de nenhum para documento modelo. Não precisa preencher nada aqui. Eu vou só em salvar, tá certo? Ó, documento modelo, não precisa acrescentar nenhuma informação aqui, mantém ele público. Clico em salvar ou aqui embaixo ou aqui em cima. Salvei, o documento será criado. Então tá aqui, ó. Plano de execução, o PEN. E ele é uma tabelazinha que a gente vai precisar preencher, tá bom? Eu vou... Para a gente editar esse documento, a gente precisa criar uma janela à parte, né? Porque quando você for clicar em editar, nesse íconezinho que tem uma canetinha aqui amarela, né? Ele vai abrir numa outra janela, uma janela pop-up, tá certo? Não é como o formulário que você edita dentro do próprio documento. Eu vou clicar aqui, e aí eu acho que vai ter uma telinha que vocês não vão ver, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou descompartilhar aqui, para compartilhamento, compartilhar novamente a telinha que abriu, tá? A telinha do PEN, para vocês verem o PEN especificamente. Ok, vocês já estão vendo, né?
Aqui o PEN, então. O PEN, ele é um documento de edição de texto, tá? Vocês conseguem digitar aqui, ó, a tabela vai mudando, certo? Vocês conseguem, então, criar novas linhas, né? Só utilizando a tecla aqui de Tab, né? Vão dando Tab aqui no final, ó. E aí a tabela vai crescendo. Conforme vocês forem aumentando a tabela, vocês vão incluindo aqui o número de linhas, tá? Pessoal, cada uma dessas linhas aqui dessa tabela, ela representa uma entrega específica da unidade. Tá bom? Cada um é uma entrega específica da unidade. O que a gente precisa incluir aqui, então, nesse plano de entregas da unidade? Todas as entregas que a unidade for realizar, tá bom? Dentro do PGD, num determinado período. Qual é esse período? Esse período é aquele período que a gente colocou lá no nosso formulário de adesão, tá? Foi o quê? Foi 01 do 3, 2024. O período tem que ser exatamente o mesmo, tá? Vocês não podem mudar essa informação aqui, ela tem que ser a mesma. Do 6, 2024. Beleza, inclui o período. E agora, nós temos aqui, ó, algumas colunas que a gente precisa compreender como é que elas funcionam para que o PGD ele seja compreendido de forma mais clara, né, que ele funcione redondinho dentro da sua unidade. Coluna entrega, coluna fluxo de trabalho, coluna meta, coluna prazo, demandante, destinatário e fonte. Pessoal, o que é uma entrega? Uma entrega é tudo aquilo, todo produto, todo serviço que possa ser mensurável dentro da unidade. Tudo aquilo que você consegue contabilizar dentro da unidade, tá? Que você realiza e que você consegue registrar quanto que você está fazendo daquilo, tá bom? Então, é um relatório que você produz, é um documento que você escreve, é uma análise que você realiza, é um atendimento. Dependendo de cada unidade, as entregas elas vão variando, né? E essa variação ela vai ajudando a gente a entender melhor. Vamos pensar aqui na lógica da DDP, que talvez fique mais claro para vocês. Na DDP, a gente tem, por exemplo, deixa eu pegar aqui um processo. Vou ler aqui. Processo incentiva a qualificação do servidor, né? Processo incentiva a qualificação do servidor. É uma entrega, certo? Qual é o produto específico? É o processo de incentivo à qualificação. Para que isso se torne uma entrega, eu preciso redigir de uma forma específica, tá? Então, atenção para isso. Esse verbo aqui no particípio, concluído, ele é extremamente necessário para a gente identificar uma entrega, tá bom? Então, se eu deixar só assim, processo de incentivo à qualificação, isso não é uma entrega, isso é o objeto. O objeto é o processo de incentivo à qualificação. Para eu caracterizar isso aqui como uma entrega, eu preciso dizer que isso aqui foi produzido, foi realizado, foi feito de alguma forma, né? Então, dependendo da situação, eu vou ter um verbo diferente. No caso aqui, o verbo concluído. Então, ou seja, então eu estou dizendo que a minha entrega é processo de incentivo à qualificação concluído. Não é o processo iniciado, não é o processo elaborado, não é o processo cancelado, é o processo concluído. Tá bom? Toda entrega vocês têm que colocar isso. Alguma coisa feita, algum objeto entregue, algum objeto realizado, tá bom? O objeto e o verbo no particípio. Essa é a regrinha básica para se identificar uma entrega. Tá, e aí, para a gente avançar nessa compreensão do que é uma entrega, ela não é uma atividade, uma entrega não é uma tarefa,
Uma entrega não é nada que a gente nada intermediário, né? Nenhum trabalho que a gente realiza intermediário. Ele é sempre, a entrega é sempre o produto final, a consequência, o resultado de uma série de outras atividades. E aí essas atividades a gente está chamando aqui nessa segunda coluna de fluxo de trabalho. Deixa eu colar aqui o que a gente na DDP está fazendo. Então nós temos aqui fluxo de trabalho, é justamente a sequência das atividades necessárias para que a entrega seja realizada. Então vocês percebam que para cada entrega eu vou ter um fluxo de trabalho, às vezes gigantesco, né? Às vezes eu passo 6 meses realizando trabalhos, mas que no final o produto é um só, é uma entrega só, é uma coisa simples, né? O pessoal da Proplan, que tem um orçamento para executar, né? Então, a entrega deles é orçamento executado. Quando é que eu vou finalizar essa execução desse orçamento? No final do ano. Mas o fluxo de trabalho para a execução desse orçamento é gigantesco. Então, se eu faço um planejamento até o final do ano, a entrega é o orçamento executado, é uma entrega só, mas o fluxo de trabalho é gigantesco, tá? E aí a unidade ela tem que ter essa diferença. Ela tem que pensar qual é a sua entrega, e eu estou pensando na unidade, não no servidor, tá bom? Eu estou fazendo o planejamento da unidade. E qual é o fluxo de trabalho necessário para que essa unidade ela entregue o seu produto. Estão percebendo? Então, para eu concluir o processo de incentivo à qualificação, preciso conferir documentos, emitir parecer, emitir portaria, cadastrar portaria, informar no boletim, enviar processo para o setor de cadastro e registro, cadastrar portaria, arquivar o processo. Isso conclui o processo. Estão entendendo? A diferença entre entrega e atividade. Certo, então, quantas entregas, quantos processos de incentivo à qualificação preciso entregar dentro desse meu planejamento? Vamos pensar aqui que eu tenho 3. São 3. Porque dentro desse prazo, eu tenho pelo menos essa meta de entrega, de concluir 3 processos. Mesmo que eu conclua mais ou conclua menos, mas eu preciso estipular uma quantidade. Quantitativamente, quantos processos eu vou concluir dentro do período de execução do meu planejamento? 3. Tá bom? Pode ser mais, pode ser menos. Cada unidade, dentro de cada entrega, vai ter uma previsibilidade, vai construir metas diferentes. Tá bom? Meta é a quantidade da entrega que vai ser realizada no período. Tá bom? E aí, o prazo. Qual o prazo que eu tenho, então, para cumprir essa meta? Planejamento da DDP. Eu só copiei aqui as informações, mas se o nosso plano começa no dia 1/3, posso colocar aqui dia 5/3, por exemplo. Pronto, 5/3. De 5/3 a 30/6, eu preciso que essa meta seja cumprida. Se ela não for cumprida, é outra questão que a gente vai avaliar depois. Mas no meu planejamento, já dentro de um histórico de trabalho, que eu já conheço a minha unidade, sei quanto é que eu produzo, eu vou dizer que a minha unidade vai concluir 3 processos de incentivo à qualificação. E eu tenho o prazo do meu plano de entregas. Tá bom? Que cada entrega vai ter um prazo diferente também, não precisa ser tudo dentro do mesmo prazo, não. Você vê que aqui eu comecei a dia 5, não dia 1º. Cada entrega tem um prazo diferente. Eu posso ter uma entrega aqui que o prazo é de 1 mês, ou uma entrega que o prazo é de 1 semana. Cada entrega é um prazo diferente, tá? Contanto que considere o prazo do plano da unidade, mas cada entrega tem um prazo diferente. Quem é o demandante? Demandante é quem pede esse processo, quem solicita essa entrega, tá? Nesse caso específico aqui, nós temos os servidores técnicos administrativos, porque a criação do processo, ela é provocada pelo servidor. O servidor tem que provocar, então ele é o demandante. Um detalhe importante sobre o demandante é que ele é sempre uma instância externa à nossa unidade.
Então, a DDP não pode criar demanda para ela mesma. Eu vou aqui criar na DDP agora um trabalho de passar o pano na mesa todo dia. Então, isso é uma entrega. Eu tenho que limpar meu escritório todo dia. Não, eu não posso fazer isso. Assim, eu posso, enquanto gestão, mas não posso transformar isso numa entrega e dizer que então eu vou colocar isso no meu cotidiano de trabalho porque isso é uma entrega que eu quero que faça porque é importante para a unidade. Não, isso não é uma entrega. Entrega é sempre aquilo que é demandado da unidade, tá certo? Sempre bem externamente. E aí pode ser uma unidade acima, pode ser uma legislação, pode ser um órgão de controle, pode ser um planejamento institucional, pode ser o PDI, pode ter algumas provocações para que a unidade produza alguma coisa, né? Um parênteses operacional, vocês estão vendo que aqui do lado esquerdo superior começou a piscar o ícone de salvar, né? Isso aqui já é um aviso do SEI para que a gente não perca nenhum trabalho que a gente esteja realizando, né? De repente falta energia ou o sistema cai, a gente está trabalhando num documento e perdeu tudo. Então o SEI, de vez em quando, ele começa a piscar aqui em cima para lembrar a gente que a gente tem que salvar o nosso documento. Então, aqui salva, pronto, salvou, não tem. Volta a trabalhar normalmente, tá bom? Então, continuando, o demandante, então, é sempre essa instância externa à unidade. Quem é o destinatário? Quem vai receber essa entrega, tá? Destinatário não é necessariamente o beneficiário da entrega, não. É quem vai receber essa entrega. Por quê? Porque eu posso ter uma entrega que é provocada pelo servidor, mas que quem finaliza essa entrega não sou eu, é outra unidade, certo? No caso aqui do incentivo à qualificação, o que a DDP faz? A DDP, ela conclui o processo, mas ela encaminha esse processo para outra unidade. Então, o destinatário do processo não é o servidor ainda. O destinatário é a outra unidade. Nesse caso aqui, o setor de cadastro e registro de pessoas. Tá certo? Destinatário não é o beneficiário, mas pode ser também. Tá certo? O demandante também pode ser o destinatário, mas não necessariamente. Tem sempre que ser alguém que recebe a entrega. Eu estou entregando para quem? Estou entregando para o destinatário. Eu estou fazendo isso aqui por quê? Porque eu fui provocado por alguém. Quanto dessa entrega eu vou fazer? Eu vou fazer 3. Quando? Até quando? Né? Qual o período que eu tenho para isso? Esse aqui. Tá bom? Vocês veem que há uma lógica nesse planejamento. Na última coluna, então, a gente tem a fonte. O que é a fonte? O que é a fonte? A fonte é aonde eu vou encontrar essa entrega. Onde é que essa entrega ela vai estar? Qual é o lugar físico? Qual é o lugar digital, o ambiente digital que eu posso identificar que essa entrega foi feita? No caso aqui, o destinatário, ele vai procurar onde essa entrega? Ele vai procurar no SEI. O SEI e o FNT. É lá onde os processos estão sendo tramitados. Então, a fonte, ela não é o lugar que eu pesquiso, que eu busco para elaborar alguma coisa. Né? Isso aí é a fonte acadêmica, isso é outra instância. Nós estamos aqui numa lógica em que o sentido da palavra fonte é o mesmo que repositório, é o mesmo que lugar, tá bom? É o mesmo que arquivo. Qual é o arquivo que eu vou identificar essa entrega? Tá bom? Onde é que é essa fonte? No caso aqui dessa entrega, é o SEI. E eu posso ter fontes diversas. Pode ter algum relatório que eu preciso na universidade, pode ser algum documento que eu preciso imprimir ele fisicamente e guardar no arquivo. Né? Então, cada entrega vai ter sua lógica de funcionamento, vai ter sua meta, seu prazo, seus demandantes, seus destinatários e sua fonte. Tá bom? Esse aqui é para uma entrega, eu vou fazer aqui quantas entregas a minha unidade tiver para esse período. Tá? E aí eu estou pensando na lógica da unidade, mais uma vez. Eu não estou pensando o que cada servidor vai fazer, eu estou pensando na unidade. O que a unidade vai fazer? A unidade vai fazer isso aqui. Quando a gente for falar do servidor, nosso próximo encontro, aí é que eu vou chegar no nível de como é que cada servidor faz para entrar no PGD, para montar os seus planos, tá bom? Isso que a unidade está solicitando a adesão ao PGD. Lembra, adesão ao PGD. Então, eu vou preencher as outras entregas, tá bom? Vou manter só essa aqui como exemplo, e a gente vai abrir para as perguntas.
Para estar aqui, a ideia é essa, a gente vai preencher os outros com essa mesma lógica. Se for só 2 entregas, se a minha unidade só tiver 2 entregas, não sei, cada unidade tem uma lógica, tem um funcionamento. Pode ser que sim, não sei. Cada uma tem a sua justificativa, sei lá. Pode ser 4, 5, 6, 10, 20. Se for poucas unidades, sim, pouquíssimas unidades, a gente desconfia porque é difícil ter uma unidade que faça pouca coisa, né? As unidades elas têm uma razão de existir. Se for muitas unidades, for muitas entregas da unidade, 20, 30, 40 entregas, a gente também desconfia porque pode ser que a unidade não esteja olhando a entrega, mas olhando o fluxo de trabalho, né? E contabilizando quantas atas eu escrevo por mês, quantos telefonemas eu atendo, quantos servidores eu preciso dialogar para resolver, sabe? Então, nem muito, nem pouco demais, né? A gente precisa olhar para as entregas da unidade e compreender quais são elas, tá bom? Dentro de uma lógica de funcionamento do nosso trabalho, do nosso fluxo de trabalho, o que a gente, de fato, produz depois de todo um dia de trabalho, um mês de trabalho, depois de um ano de trabalho, o que a gente está produzindo de fato, né? O PhD nos convida a pensar dessa forma. Tudo bem? Então, eu vou salvar aqui. Do mesmo jeito, se eu precisar, se tudo já estiver correto, eu posso vir aqui assinar, né? Eu vou assinar aqui só para ilustrar para vocês, né? Mas esse plano aqui é só para a gente pensar. Cliquei em assinar. Eu acho que a tela vai voltar lá. Deixa eu compartilhar com vocês, para vocês verem como é que ficou. Pronto, acho que já está compartilhando. Então tá aqui o nosso PEN já preenchido, né, do jeito que a gente preencheu, ou nossas entregas. Aqui embaixo, a minha assinatura. Para a gente saber, aqui do lado, né, do lado esquerdo, se os documentos estão assinados ou não, basta olhar aqui para a canetinha. Se estiver assinado, vai aparecer essa canetinha aqui do lado. Se não tiver assinado, a canetinha não aparece. Tá? O documento ele só tem validade e só pode ser enxergado pela outra unidade se ele tiver assinado. Tá bom? Isso aqui é um detalhe importante. Antes de tramitar, vocês precisam assinar esses documentos. Eu preciso mudar alguma entrega aqui. Surgiu dentro do planejamento uma outra coisa, preciso mudar. O que eu faço? Mesma coisa do formulário. Enquanto você não tramitar esse documento, a ferramenta vai estar habilitada aqui, ó. Editar conteúdo. Eu posso clicar em editar conteúdo e modificar novamente e depois assinar o meu documento, tá bom? Lembrando que sempre que eu editar, preciso assinar novamente, tá? Cada edição precisa assinar porque a assinatura ela vai se perdendo. Conforme você for editando, a assinatura ela se perde. Tá certo? Então, elaborei o FAO, elaborei o PEN, né? Vamos agora finalizar para poder tramitar esse documento para a instância que vai avaliar, né? Eu vou aqui incluir documento, tá? Procurar aqui de novo PGD. Eu tenho aqui já o modelo, ó, ofício PGD UFNT, tá? Clicar sobre o ofício, vai abrir a mesma tela que abriu para o PEN, ó. Vai estar aqui já marcado público, não preciso me preocupar com as outras caixinhas, só marco aqui documento modelo, deixo aqui em branco, salvo, e aí eu já vou ter o modelo do ofício com a manifestação da chefia da unidade técnica, tá certo? Então eu vou encaminhar aqui para pessoas, então a manifestação informa que o plano de entregas, o modelo já recupera também o número do nosso processo, tá vendo? É o mesmo número, 136/2024-9, 136/2024-9, está de acordo com as atribuições da unidade, assim como atende as premissas da gestão normativa do governo e também um decreto. Tá? E aí quem vai assinar esse documento não sou eu enquanto chefe da unidade de execução, é a chefia da minha unidade técnica.
No caso aqui, se eu estou dentro a DDP está dentro da ProPessoas, então é a ProPessoas, é a pró-reitora que vai assinar esse documento para mim, tá bom? E aí eu tenho algumas possibilidades de mandar esse documento para ser assinado. Eu posso criar um bloco de assinatura e mandar esse documento para ela assinar. Algumas unidades, os pró-reitores também acessam todas as outras unidades, né? Então ela pode simplesmente entrar na minha unidade DDP e assinar, sem eu precisar fazer nada. Como ela também pode, eu posso tramitar esse processo para ela, para ProPessoas, né? O documento já está criado aqui, não vou assinar. Posso tramitar para ProPessoas e lá ela assina o ofício, tá bom? E fora outras possibilidades que nós temos. Mas, mais uma vez, nós temos aqui esse ofício, que ele é um modelo. Se, porventura, a unidade quiser criar um outro modelo com outras informações manifestando essa ciência, ela pode também fazer sem problema nenhum, tá bom? A gente fez isso para facilitar o processo de adesão ao PGD das unidades, tá certo? Então, feito isso aqui, eu vou encaminhar para a assinatura da minha chefia da unidade técnica. Vamos supor que a pró-reitora já assinou esse formulário, esse ofício, tá certo? Depois que esse ofício está assinado, o plano de entrega está assinado, o formulário de adesão está assinado, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou encaminhar esse processo, né, para a DDP. Como é que eu faço para encaminhar esse processo, então? Aqui, nesse menu, independente se estiver já dentro de um documento ou no processo como um todo, a gente vai ter aqui, dentro das opções, essa pastazinha com uma seta verde, tá vendo? É enviar processo. O que é que eu vou fazer? Eu vou clicar em enviar processo. Vai aparecer, a tela que vai aparecer vai ser essa aqui. São poucas opções, então eu vou indicar qual unidade, para que unidade que eu vou encaminhar esse processo. Eu vou encaminhar ela para a DDP. Por aqui. Aliás, se eu estou dentro da DDP, eu não vou conseguir mandar para a DDP, óbvio, né? Vou encaminhar para ProPessoas. Mas vocês vão encaminhar para a DDP, tá bom? É porque eu estou fazendo o processo dentro da DDP, não vou conseguir mandar para mim mesmo. Mas eu mando para ProPessoas, que é a unidade acima. Então, eu vou mandar para ProPessoas, tá aqui, ProPessoas. Tá bom? Quero mandar para mais alguém? Nesse caso que eu não preciso. Basta mandar para ProPessoas ou para a DDP. E aí, pessoal, para vocês não perderem acesso a esse processo, é interessante que ele se mantenha aberto dentro da sua unidade. E aí a gente vai fazer o seguinte, você vai deixar marcado aqui essa caixinha, manter processo aberto na unidade atual. Por quê? Porque a gente vai gerenciando. O processo ele fica aberto, ele pode ficar aberto em várias unidades ao mesmo tempo, então fica um processo compartilhado. Esse processo ele vai ficar na sua unidade e na DDP para a gente ficar conversando. Então, coloca um documento lá, assina um documento, incluiu, retirou alguma coisa, eu vou estar acompanhando, vou estar dialogando com vocês, tá bom? A ideia é que o trabalho ele vá fluindo dessa forma. Não preciso programar nenhum retorno, nesse caso aqui, tá? Basta marcar essa opção, manter processo aberto na unidade. Vou clicar aqui em enviar processo. Na hora que eu clicar em enviar, esse processo vai cair lá na caixa da ProPessoas. Mas como eu deixei marcado aqui, manter processo aberto na unidade, ele não vai sair da nossa unidade. Vamos lá, enviar processo. Pronto. Tá vendo aqui? Eu estou dentro do processo e aqui aparece a informação. Processo aberto nas unidades DDP e ProPessoas. Se eu voltar lá para a caixa de entrada da DDP, o processo ele continua aqui, tá vendo? Processo ciclo do PGD. Está aqui o processo com todos os documentos. Agora, se eu mudar de unidade, vou mudar aqui para ProPessoas. Vai aparecer, ó. Tá vendo que os processos gerados e recebidos, eles estão aqui, mas que apareceu um processozinho vermelho nos recebidos da ProPessoas, que não tinha antes, é justamente o processo do ciclo do PGD, que a gente acabou de tramitar para eles, ó. Tá vendo? Então a ProPessoas, ela vai poder acessar todos os meus documentos, né, e analisar a pertinência deles. Tá certo, pessoal? Então, eu sei que eu queria fazer uma coisa mais rápida, mas acho que eu não consigo ser mais
sucinto e mais sintético do que isso. Mas eu acho que ficou bem explicado, talvez um pouco cansativo para vocês, mas esse é o processo de adesão ao PGD, tá bom? Então, eu queria agora abrir a possibilidade das perguntas, e Iris, se tiver alguma pergunta que foi feita no chat, se quiser fazer, pode ficar à vontade. Bom dia a todos. Temos sim, inicialmente a gente tem 2 questionamentos do André Santos Moreira. A primeira é: posso aderir ao PGD a qualquer momento, por exemplo, após 20 dias de implementação no setor? Pode. A adesão, a partir do momento que a unidade está autorizada a fazer o PGD, né, que a própria pessoa emite o parecer favorável, dentro do período de execução do PGD na unidade, você pode entrar em qualquer tempo, 20 dias, no mesmo dia que vai começar o PGD na unidade. Você tem o período de execução da unidade para você submeter seus planos de trabalho, né? Mas aí o processo para você realizar o PGD na sua unidade, a gente vai ver ele amanhã, tá bom? Esse aqui é só para a unidade ser autorizada a entrar no PGD, só para elas aderir ao PGD. E aí a minha unidade foi autorizada, DDP, certo? Como é que então eu já posso começar amanhã no PGD? Não posso, porque o PGD só vai começar na minha unidade dia 1º de março. Então eu tenho que esperar até o dia 1º de março para que o meu plano comece, tá certo? Aí no meu plano eu vou colocar, o meu plano vai começar no dia 1º de março, vai até o dia 30 de março, tá certo? Não tem prazo nesse caso, é dentro dos limites do prazo da unidade somente. Não sei se ficou claro. O outro questionamento dele é o seguinte: quem entrar no PGD presencial precisa cumprir as 8 horas normalmente e fica apenas livre do registro de ponto, ou também atua sob demanda? Não, vai atuar sob demanda. Quem vai estar trabalhando presencialmente tem as entregas, tem o seu plano de trabalho a partir das entregas da unidade e vai ser cobrado pelo trabalho, pelos resultados, né, pela produtividade dentro do setor. Só não vai bater mais ponto. A única diferença é essa, mas você vai ter que vir cumprir as 8 horas, ter que vir fazer o seu trabalho diariamente, né, cumprindo os horários da unidade e realizando as atividades pactuadas no seu plano de trabalho dentro da unidade. Tá? A única diferença é não vou mais bater o ponto eletrônico e serei cobrado pelo meu trabalho, pela minha produtividade e não mais pela minha presença física. Tá? Outro questionamento veio da divisão de aposentadoria e pensão. A meta também pode ser percentual? Ótima pergunta. Eu acabei não falando isso. A meta ela é uma quantidade, né? Então, quanto do meu produto eu vou realizar? Só que eu posso também ter como entrega um serviço. E aí, quanto do serviço, né? O serviço você não consegue contabilizar em número, mas eu consigo dizer assim, o que chegar eu entrego. Então, 100% do atendimento realizado, né? Se é um setor que ele tem como entrega atender o público e ele tem ferramentas para contabilizar e registrar isso muito bem, seja o WhatsApp, seja o e-mail, tipo trabalho de ouvidoria, por exemplo, né? Que você não sabe exatamente quanto vai chegar ali de reclamação para você, mas sabe que vai chegar. Mas não sabe quanto, mas sabe que tudo que chegar você vai ter que responder, vai ter que gerar uma resposta. Então, isso você acaba não contabilizando em números inteiros, mas você pode dizer o que chegar eu realizo, ou seja, 100%. Então, ao invés de colocar lá 10, 20, 30 atendimentos, eu coloco 100% do atendimento. Tá? Posso colocar uma porcentagem. No chat foi só esses 3 questionamentos mesmo que a gente teve. Perfeito. Então, agora eu queria facultar a palavra, quem quiser fazer mais algum questionamento, quiser alguma contribuição, algo que eu deixei passar, né? Essa questão da porcentagem ali foi importante mesmo. Alguma coisa que foi ainda obscuro no que eu falei, podem se manifestar aí, se inscrever, né? Levanta a mão, por gentileza. Se não... André tá aí ainda, não? André tinha um outro compromisso hoje pela manhã, ela
não pôde participar. Mas é isso então, pessoal. Então, se a gente cumprir então nosso dever, nossa obrigação, acho que está aparecendo uma questão aqui de Luane. Todos da unidade precisam. Deixa eu subir aqui. Todos da unidade precisam assinar os documentos. Todos da unidade precisam assinar os seus planos de trabalho. Cada servidor vai ter um plano de trabalho que a gente vai conversar amanhã, né, e esses planos eles têm que estar assinados quando forem concluídos, né? Mas para adesão, só quem precisa assinar é a chefia, tá? Não precisa ser os membros a equipe não precisa assinar nada, só a chefia mesmo. Quem está em estágio probatório pode aderir. Quem está em estágio probatório pode aderir ao PGD na modalidade presencial, tá? Só depois de 1 ano é que o servidor em estágio probatório pode entrar no teletrabalho, tá certo? Por nada. Então é isso, pessoal. Acho que amanhã foi produtivo, né? Agradeço demais a presença de vocês, né? Temos aqui agora 49 participações, né? Acho que a gente conseguiu produzir muita coisa e eu estou aí à disposição de vocês, se precisar trocar uma ideia. Vou só, antes de vocês a gente encerrar, eu vou colocar... Com licença, teve outro questionamento no chat. Tá, por gentileza. O ofício da DAS, quem deve assinar é a Andrea? Isso, exatamente, que é a unidade técnica, né? A unidade técnica é sempre quem está acima da diretoria. A unidade técnica é a André que vai assinar. Certo? Gente, eu vou colocar aqui no chat o link do grupo de WhatsApp do PGD. Tem um grupo que foi criado, na verdade, para pensar em estruturar o PGD na UFNT. Então, esse grupo, como o PGD já está acontecendo, a gente vai agora abrir a participação nesse grupo para quem quiser entrar, e aí a gente vai utilizar ele para discussões específicas do PGD, tá bom? Dúvidas, orientações, até compartilhamento de experiência de quem já está no PGD, tá bom? Acho que vai ajudar a gente se familiarizar melhor com a ferramenta, tá? Eu coloquei aqui no chat, mas eu vou colocar também nos grupos da universidade, vou mandar por e-mail também esse link, e quem quiser integrar esse grupo aí para a gente ir trocando ideia, pode ficar à vontade, tá bom? Então, eu vou aqui encerrar, então, nossa apresentação. Encerrar nossa gravação. Deixa eu ver aqui. Para a gravação.